Cada palavra desta oração foi preparada para fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e entregar sua família nas mãos da providência divina. Se você acredita que São José continua intercedendo por aqueles que confiam no Senhor, escreva nos comentários: São José, cuida da minha família e da minha vida financeira. Eu estarei rezando por cada nome e por cada intenção apresentada. Aproveite este momento para deixar o seu pedido de oração. Conte apenas o primeiro nome da pessoa por quem você deseja rezar. Juntos, formaremos uma grande corrente de fé. Se esta é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Assim você receberá as nossas orações diárias e poderá rezar conosco todos os dias. Deixe também o seu gostei no vídeo. Esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar mais famílias que precisam de esperança, paz e confiança em Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando dificuldades financeiras, procurando uma oportunidade de trabalho ou precisando renovar a sua esperança. Talvez esse seja exatamente o momento de fé que esta pessoa estava esperando. Agora, procure um lugar tranquilo. Respire profundamente. Silencie as preocupações por alguns instantes. Abra o seu coração para a presença de Deus. Com humildade, confiança e esperança, vamos entregar as nossas famílias, o nosso trabalho, os nossos sonhos e todas as nossas necessidades financeiras ao glorioso São José, pedindo que Ele interceda por nós junto a Jesus, para que jamais nos falte a graça, a sabedoria e a providência divina. Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, hoje nos ajoelhamos diante da Tua poderosa intercessão, com a certeza de que Deus conhece cada necessidade da nossa família. Tu és o protetor dos lares, o homem justo, o Pai trabalhador, o guardião da Sagrada Família, aquele que nunca deixou faltar o necessário para Jesus e Maria, porque confiou plenamente na providência do Senhor. Por isso, São José, hoje batemos a porta do Teu coração de Pai. Ouve o nosso clamor, ouve o nosso choro. Escuta a oração daqueles que lutam todos os dias para sustentar a família, pagar as contas, honrar seus compromissos e viver com dignidade. Tu conheces as preocupações que escondemos atrás de um sorriso. Tu sabes quantas noites passamos sem dormir, pensando em como vencer as dificuldades. Tu conheces os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que ninguém mais conhece. Por isso, hoje colocamos tudo em Tuas mãos. São José, intercede por nós e pede ao Senhor que derrame sobre a nossa família um dinheiro inesperado e abençoado. Que esse dinheiro venha pelas mãos da providência divina, que seja uma resposta do céu às necessidades que apresentamos nesta oração, que venha por caminhos honestos, acompanhado de paz de Deus, trazendo alívio para a nossa casa. São José, interceda para que Deus abra fontes de prosperidade que jamais imaginamos em nossa vida. Que oportunidades apareçam onde antes existiam apenas portas fechadas. Que contratos sejam aprovados, negócios prosperem, vendas aconteçam, clientes cheguem, promoções sejam conquistadas, novos trabalhos sejam apresentados. São José, que a nossa renda aumente e que nunca falte o necessário em nosso lar. Abençoado São José, pede a Deus que envie um dinheiro inesperado e abençoado para a nossa família.
Que essa bênção alcance aqueles que estão endividados, que alcance quem perdeu o emprego, quem trabalha sem reconhecimento, quem luta diariamente para colocar alimento sobre a mesa, quem precisa pagar uma cirurgia, quem sonha com a casa própria, quem deseja estudar, quem deseja oferecer uma vida melhor aos seus filhos. Intercede por todos nós. Que a providência de Deus nos surpreenda. Que o Senhor prepare caminhos onde hoje enxergamos apenas impossibilidades. Que aquilo que parecia distante comece a se aproximar. Que aquilo que parecia impossível comece a acontecer segundo os planos de Deus. São José, apresenta diante do Senhor este pedido que fazemos com toda a confiança. Que um dinheiro inesperado e abençoado chegue à nossa família. Que seja suficiente para aliviar as nossas dificuldades. Que seja suficiente para reorganizar a nossa vida. Que seja suficiente para trazer tranquilidade ao nosso lar. Que seja suficiente para continuarmos servindo a Deus com alegria. Intercede para que nunca nos falte trabalho, saúde, sabedoria, coragem, e nunca nos falte a provisão necessária para cumprir a nossa missão nesta terra. São José, que toda escassez dê lugar à abundância, que toda preocupação seja substituída pela confiança, que toda porta fechada seja aberta pela mão poderosa de Deus, que todo bloqueio seja removido, que toda oportunidade preparada pelo Senhor encontre o caminho até nós, que toda bênção financeira reservada para a nossa família floresça no tempo perfeito. Pede ao Senhor que derrame sobre a nossa casa dinheiro inesperado e abençoado, acompanhado de paz, discernimento e gratidão. Que saibamos usar cada recurso com responsabilidade, que nunca percamos a humildade, que sejamos generosos, que ajudemos quem sofre, que a prosperidade que Deus nos conceder seja também instrumento de amor, de justiça e de caridade. Glorioso São José, continua caminhando ao nosso lado, protege a nossa família, fortalece o nosso trabalho, abençoa as nossas mãos, ilumina as nossas decisões, guia os nossos passos e leva a Deus esta súplica que brota do mais profundo do nosso coração. Intercede para que Deus derrame sobre a nossa família dinheiro inesperado e abençoado, que abra as portas da prosperidade, multiplique os frutos do nosso trabalho e nos conceda viver com dignidade, paz, abundância e gratidão. Confiamos em Tua intercessão, confiamos na providência do Senhor, confiamos que Deus continua cuidando da nossa família, hoje e sempre. São José, roga por nós. Neste momento, não pense que esta oração chegou até você por acaso. Deus conhece o seu coração. Conhece as lágrimas que você derramou em silêncio. Conhece as noites em que você perdeu o sono, tentando encontrar uma saída. Deus conhece o peso das responsabilidades que você carrega, o esforço que você faz todos os dias. E também conhece os sonhos que você ainda guarda com esperança. Por isso, continue rezando, continue acreditando, continue abrindo o seu coração, porque Deus nunca permanece indiferente à oração feita com fé. Neste instante, pela poderosa intercessão de São José, peça ao Senhor que fortaleça a sua esperança. Peça que Ele renove as suas forças, que ilumine os seus caminhos, que conduza cada passo da sua vida. Você não está sozinho. O Senhor caminha com você, mesmo quando você não consegue perceber, mesmo quando tudo parece demorado,
mesmo quando as respostas ainda não chegaram da maneira que você esperava. Deus continua trabalhando ao seu favor. Enquanto você ora, Deus fortalece o seu coração. Enquanto você confia, o Senhor prepara caminhos. Enquanto você espera, a providência divina continua agindo. São José, Pai amoroso e fiel, intercede por esta pessoa que agora reza com tanta confiança. Olha para sua casa, olha para sua família, olha para suas preocupações e as suas necessidades. Apresenta tudo isso diante de Deus. Que o Senhor derrame neste momento a sua paz sobre este coração. Que toda ansiedade seja substituída pela confiança. Que todo medo dê lugar à esperança. Que toda dúvida seja envolvida pelo amor de Deus. Receba esta verdade em seu coração. Você é amado por Deus. Você nunca foi esquecido. A sua oração é preciosa diante do Senhor. A sua história continua sendo escrita pelas mãos de Deus. Pela intercessão de São José, que o Senhor providencie tudo aquilo de que a sua família realmente necessita. Que Ele abra portas de trabalho, que conduza oportunidades honestas ao seu encontro, que ilumine decisões importantes, que fortaleça suas mãos para o trabalho, que faça florescer os frutos do seu esforço, que toda provisão preparada por Deus encontre o caminho até sua casa no tempo certo. Confie. Ainda que você não veja todos os caminhos, Deus os conhece. Ainda que você não tenha todas as respostas, o Senhor já conhece o amanhã. Ainda que hoje existam preocupações, a graça de Deus é maior do que qualquer dificuldade. São José, intercede para que o Senhor conduza essa família com providência. Que cada necessidade seja apresentada a Deus, que cada porta certa seja aberta, que cada decisão seja iluminada, que cada bênção preparada por Deus seja recebida com gratidão. Neste momento, entregue novamente a sua vida ao Senhor. Entregue a sua casa, o seu trabalho, os seus projetos, as suas preocupações. Entregue os seus sonhos e diga no silêncio do seu coração: Senhor, eu confio em Ti. São José, intercede por mim. Que a paz de Deus envolva você, que a esperança renasça dentro de você e que a sua fé seja renovada. E que pela poderosa intercessão de São José, você tenha serenidade para caminhar, coragem para perseverar e confiança na providência do Senhor, sabendo que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, hoje nos ajoelhamos diante da Tua poderosa intercessão, com a certeza de que Deus conhece cada necessidade da nossa família. Tu és o protetor dos lares, o homem justo, o pai trabalhador, o guardião da Sagrada Família, aquele que nunca deixou faltar o necessário para Jesus e Maria, porque confiou plenamente na providência do Senhor. Por isso, São José, hoje batemos a porta do teu coração de Pai. Ouve o nosso clamor, ouve o nosso choro. Escuta a oração daqueles que lutam todos os dias para sustentar a família, pagar as contas, honrar seus compromissos e viver com dignidade. Tu conheces as preocupações que escondemos atrás de um sorriso. Tu sabes quantas noites passamos sem dormir, pensando em como vencer as dificuldades. Tu conheces os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que ninguém mais conhece. Por isso, hoje colocamos tudo em Tuas mãos.
São José, intercede por nós e pede ao Senhor que derrame sobre a nossa família um dinheiro inesperado e abençoado. Que esse dinheiro venha pelas mãos da providência divina, que seja uma resposta do céu às necessidades que apresentamos nesta oração. Que venha por caminhos honestos, acompanhado de paz de Deus, trazendo alívio para a nossa casa. São José, interceda para que Deus abra fontes de prosperidade que jamais imaginamos em nossa vida. Que oportunidades apareçam onde antes existiam apenas portas fechadas. Que contratos sejam aprovados, negócios prosperem, vendas aconteçam, clientes cheguem, promoções sejam conquistadas, novos trabalhos sejam apresentados. São José, que a nossa renda aumente e que nunca falte o necessário em nosso lar. Abençoado São José, pede a Deus que envie um dinheiro inesperado e abençoado para a nossa família. Que essa bênção alcance aqueles que estão endividados, que alcance quem perdeu o emprego, quem trabalha sem reconhecimento, quem luta diariamente para colocar alimento sobre a mesa, quem precisa pagar uma cirurgia, quem sonha com a casa própria, quem deseja estudar, quem deseja oferecer uma vida melhor aos seus filhos. Intercede por todos nós. Que a providência de Deus nos surpreenda. Que o Senhor prepare caminhos onde hoje enxergamos apenas impossibilidades. Que aquilo que parecia distante comece a se aproximar. Que aquilo que parecia impossível comece a acontecer segundo os planos de Deus. São José, apresenta diante do Senhor este pedido que fazemos com toda a confiança. Que um dinheiro inesperado e abençoado chegue à nossa família. Que seja suficiente para aliviar as nossas dificuldades. Que seja suficiente para reorganizar a nossa vida. Que seja suficiente para trazer tranquilidade ao nosso lar. Que seja suficiente para continuarmos servindo a Deus com alegria. Intercede para que nunca nos falte trabalho, saúde, sabedoria, coragem, e nunca nos falte a provisão necessária para cumprir a nossa missão nesta terra. São José, que toda escassez dê lugar à abundância, que toda preocupação seja substituída pela confiança, que toda porta fechada seja aberta pela mão poderosa de Deus, que todo bloqueio seja removido, que toda oportunidade preparada pelo Senhor encontre o caminho até nós, que toda bênção financeira reservada para a nossa família floresça no tempo perfeito. Pede ao Senhor que derrame sobre a nossa casa dinheiro inesperado e abençoado, acompanhado de paz, discernimento e gratidão. Que saibamos usar cada recurso com responsabilidade, que nunca percamos a humildade, que sejamos generosos, que ajudemos quem sofre, que a prosperidade que Deus nos conceder seja também instrumento de amor, de justiça e de caridade. Glorioso São José, continua caminhando ao nosso lado, protege a nossa família, fortalece o nosso trabalho, abençoa as nossas mãos, ilumina as nossas decisões, guia os nossos passos e leva a Deus esta súplica que brota do mais profundo do nosso coração. Intercede para que Deus derrame sobre a nossa família dinheiro inesperado e abençoado, que abra as portas da prosperidade, multiplique os frutos do nosso trabalho e nos conceda viver com dignidade, paz, abundância e gratidão. Confiamos em Tua intercessão, confiamos na providência do Senhor, confiamos que Deus continua cuidando da nossa família, hoje e sempre. São José, roga por nós. Neste momento,
Não pense que esta oração chegou até você por acaso. Deus conhece o seu coração. Conhece as lágrimas que você derramou em silêncio. Conhece as noites em que você perdeu o sono, tentando encontrar uma saída. Deus conhece o peso das responsabilidades que você carrega, o esforço que você faz todos os dias. E também conhece os sonhos que você ainda guarda com esperança. Por isso, continue rezando, continue acreditando, continue abrindo o seu coração, porque Deus nunca permanece indiferente à oração feita com fé. Neste instante, pela poderosa intercessão de São José, peça ao Senhor que fortaleça a sua esperança. Peça que Ele renove as suas forças, que ilumine os seus caminhos, que conduza cada passo da sua vida. Você não está sozinho. O Senhor caminha com você, mesmo quando você não consegue perceber, mesmo quando tudo parece demorado, mesmo quando as respostas ainda não chegaram da maneira que você esperava. Deus continua trabalhando ao seu favor. Enquanto você ora, Deus fortalece o seu coração. Enquanto você confia, o Senhor prepara caminhos. Enquanto você espera, a providência divina continua agindo. São José, Pai amoroso e fiel, intercede por esta pessoa que agora reza com tanta confiança. Olha para sua casa, olha para sua família, olha para suas preocupações e as suas necessidades. Apresenta tudo isso diante de Deus. Que o Senhor derrame neste momento a sua paz sobre este coração. Que toda ansiedade seja substituída pela confiança. Que todo medo dê lugar à esperança. Que toda dúvida seja envolvida pelo amor de Deus. Receba esta verdade em seu coração. Você é amado por Deus. Você nunca foi esquecido. A sua oração é preciosa diante do Senhor. A sua história continua sendo escrita pelas mãos de Deus. Pela intercessão de São José, que o Senhor providencie tudo aquilo de que a sua família realmente necessita. Que Ele abra portas de trabalho, que conduza oportunidades honestas ao seu encontro, que ilumine decisões importantes, que fortaleça suas mãos para o trabalho, que faça florescer os frutos do seu esforço, que toda provisão preparada por Deus encontre o caminho até sua casa no tempo certo. Confie. Ainda que você não veja todos os caminhos, Deus os conhece. Ainda que você não tenha todas as respostas, o Senhor já conhece o amanhã. Ainda que hoje existam preocupações, a graça de Deus é maior do que qualquer dificuldade. São José, intercede para que o Senhor conduza essa família com providência. Que cada necessidade seja apresentada a Deus. Que cada porta certa seja aberta. Que cada decisão seja iluminada. Que cada bênção preparada por Deus seja recebida com gratidão. Neste momento, entregue novamente a sua vida ao Senhor. Entregue a sua casa, o seu trabalho, os seus projetos, as suas preocupações. Entregue os seus sonhos e diga no silêncio do seu coração: Senhor, eu confio em Ti. São José, intercede por mim. Que a paz de Deus envolva você, que a esperança renasça dentro de você e que a sua fé seja renovada. E que pela poderosa intercessão de São José, você tenha serenidade para caminhar, coragem para perseverar e confiança na providência do Senhor, sabendo que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.
Glorioso São José, hoje nos ajoelhamos diante da Tua poderosa intercessão, com a certeza de que Deus conhece cada necessidade da nossa família. Tu és o protetor dos lares, o homem justo, o pai trabalhador, o guardião da Sagrada Família, aquele que nunca deixou faltar o necessário para Jesus e Maria, porque confiou plenamente na providência do Senhor. Por isso, São José, hoje batemos a porta do teu coração de Pai. Ouve o nosso clamor, ouve o nosso choro. Escuta a oração daqueles que lutam todos os dias para sustentar a família, pagar as contas, honrar seus compromissos e viver com dignidade. Tu conheces as preocupações que escondemos atrás de um sorriso. Tu sabes quantas noites passamos sem dormir, pensando em como vencer as dificuldades. Tu conheces os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que ninguém mais conhece. Por isso, hoje colocamos tudo em Tuas mãos. São José, intercede por nós e pede ao Senhor que derrame sobre a nossa família um dinheiro inesperado e abençoado. Que esse dinheiro venha pelas mãos da providência divina, que seja uma resposta do céu às necessidades que apresentamos nesta oração, que venha por caminhos honestos, acompanhado de paz de Deus, trazendo alívio para a nossa casa. São José, interceda para que Deus abra fontes de prosperidade que jamais imaginamos em nossa vida. Que oportunidades apareçam onde antes existiam apenas portas fechadas. Que contratos sejam aprovados, negócios prosperem, vendas aconteçam, clientes cheguem, promoções sejam conquistadas, novos trabalhos sejam apresentados. São José, que a nossa renda aumente e que nunca falte o necessário em nosso lar. Abençoado São José, pede a Deus que envie um dinheiro inesperado e abençoado para a nossa família. Que essa bênção alcance aqueles que estão endividados, que alcance quem perdeu o emprego, quem trabalha sem reconhecimento, quem luta diariamente para colocar alimento sobre a mesa, quem precisa pagar uma cirurgia, quem sonha com a casa própria, quem deseja estudar, quem deseja oferecer uma vida melhor aos seus filhos. Intercede por todos nós. Que a providência de Deus nos surpreenda. Que o Senhor prepare caminhos onde hoje enxergamos apenas impossibilidades. Que aquilo que parecia distante comece a se aproximar. Que aquilo que parecia impossível comece a acontecer segundo os planos de Deus. São José, apresenta diante do Senhor este pedido que fazemos com toda a confiança. Que um dinheiro inesperado e abençoado chegue à nossa família. Que seja suficiente para aliviar as nossas dificuldades. Que seja suficiente para reorganizar a nossa vida. Que seja suficiente para trazer tranquilidade ao nosso lar. Que seja suficiente para continuarmos servindo a Deus com alegria. Intercede para que nunca nos falte trabalho, saúde, sabedoria, coragem, e nunca nos falte a provisão necessária para cumprir a nossa missão nesta terra. São José, que toda escassez dê lugar à abundância, que toda preocupação seja substituída pela confiança, que toda porta fechada seja aberta pela mão poderosa de Deus, que todo bloqueio seja removido, que toda oportunidade preparada pelo Senhor encontre o caminho até nós, que toda bênção financeira reservada para a nossa família floresça no tempo perfeito. Pede ao Senhor que derrame sobre a nossa casa dinheiro inesperado e abençoado, acompanhado de paz, discernimento e gratidão. Que saibamos usar cada recurso com responsabilidade,
que nunca percamos a humildade, que sejamos generosos, que ajudemos quem sofre, que a prosperidade que Deus nos conceder seja também instrumento de amor, de justiça e de caridade. Glorioso São José, continua caminhando ao nosso lado, protege a nossa família, fortalece o nosso trabalho, abençoa as nossas mãos, ilumina as nossas decisões, guia os nossos passos e leva a Deus esta súplica que brota do mais profundo do nosso coração. Intercede para que Deus derrame sobre a nossa família dinheiro inesperado e abençoado, que abra as portas da prosperidade, multiplique os frutos do nosso trabalho e nos conceda viver com dignidade, paz, abundância e gratidão. Confiamos em Tua intercessão, confiamos na providência do Senhor, confiamos que Deus continua cuidando da nossa família, hoje e sempre. São José, roga por nós. Neste momento, não pense que esta oração chegou até você por acaso. Deus conhece o seu coração. Conhece as lágrimas que você derramou em silêncio. Conhece as noites em que você perdeu o sono, tentando encontrar uma saída. Deus conhece o peso das responsabilidades que você carrega, o esforço que você faz todos os dias. E também conhece os sonhos que você ainda guarda com esperança. Por isso, continue rezando, continue acreditando, continue abrindo o seu coração, porque Deus nunca permanece indiferente à oração feita com fé. Neste instante, pela poderosa intercessão de São José, peça ao Senhor que fortaleça a sua esperança. Peça que Ele renove as suas forças, que ilumine os seus caminhos, que conduza cada passo da sua vida. Você não está sozinho. O Senhor caminha com você, mesmo quando você não consegue perceber, mesmo quando tudo parece demorado, mesmo quando as respostas ainda não chegaram da maneira que você esperava. Deus continua trabalhando ao seu favor. Enquanto você ora, Deus fortalece o seu coração. Enquanto você confia, o Senhor prepara caminhos. Enquanto você espera, a providência divina continua agindo. São José, Pai amoroso e fiel, intercede por esta pessoa que agora reza com tanta confiança. Olha para sua casa, olha para sua família, olha para suas preocupações e as suas necessidades. Apresenta tudo isso diante de Deus. Que o Senhor derrame neste momento a sua paz sobre este coração. Que toda ansiedade seja substituída pela confiança. Que todo medo dê lugar à esperança. Que toda dúvida seja envolvida pelo amor de Deus. Receba esta verdade em seu coração. Você é amado por Deus. Você nunca foi esquecido. A sua oração é preciosa diante do Senhor. A sua história continua sendo escrita pelas mãos de Deus. Pela intercessão de São José, que o Senhor providencie tudo aquilo de que a sua família realmente necessita. Que Ele abra portas de trabalho, que conduza oportunidades honestas ao seu encontro, que ilumine decisões importantes, que fortaleça suas mãos para o trabalho, que faça florescer os frutos do seu esforço, que toda provisão preparada por Deus encontre o caminho até sua casa no tempo certo. Confie. Ainda que você não veja todos os caminhos, Deus os conhece. Ainda que você não tenha todas as respostas, o Senhor já conhece o amanhã. Ainda que hoje existam preocupações, a graça de Deus é maior do que qualquer dificuldade. São José, intercede para que o Senhor conduza essa família com providência.
que cada necessidade seja apresentada a Deus, que cada porta certa seja aberta, que cada decisão seja iluminada, que cada bênção preparada por Deus seja recebida com gratidão. Neste momento, entregue novamente a sua vida ao Senhor. Entregue a sua casa, o seu trabalho, os seus projetos, as suas preocupações. Entregue os seus sonhos e diga no silêncio do seu coração: Senhor, eu confio em Ti. São José, intercede por mim. Que a paz de Deus envolva você, que a esperança renasça dentro de você e que a sua fé seja renovada. E que pela poderosa intercessão de São José, você tenha serenidade para caminhar, coragem para perseverar e confiança na providência do Senhor, sabendo que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, hoje nos ajoelhamos diante da Tua poderosa intercessão, com a certeza de que Deus conhece cada necessidade da nossa família. Tu és o protetor dos lares, o homem justo, o pai trabalhador, o guardião da Sagrada Família, aquele que nunca deixou faltar o necessário para Jesus e Maria, porque confiou plenamente na providência do Senhor. Por isso, São José, hoje batemos a porta do teu coração de Pai. Ouve o nosso clamor, ouve o nosso choro. Escuta a oração daqueles que lutam todos os dias para sustentar a família, pagar as contas, honrar seus compromissos e viver com dignidade. Tu conheces as preocupações que escondemos atrás de um sorriso. Tu sabes quantas noites passamos sem dormir, pensando em como vencer as dificuldades. Tu conheces os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que ninguém mais conhece. Por isso, hoje colocamos tudo em Tuas mãos. São José, intercede por nós e pede ao Senhor que derrame sobre a nossa família um dinheiro inesperado e abençoado. Que esse dinheiro venha pelas mãos da providência divina. Que seja uma resposta do céu às necessidades que apresentamos nesta oração. Que venha por caminhos honestos, acompanhado de paz de Deus, trazendo alívio para a nossa casa. São José, interceda para que Deus abra fontes de prosperidade que jamais imaginamos em nossa vida. Que oportunidades apareçam onde antes existiam apenas portas fechadas. Que contratos sejam aprovados, negócios prosperem, vendas aconteçam, clientes cheguem, promoções sejam conquistadas, novos trabalhos sejam apresentados. São José, que a nossa renda aumente e que nunca falte o necessário em nosso lar. Abençoado São José, pede a Deus que envie um dinheiro inesperado e abençoado para a nossa família. Que essa bênção alcance aqueles que estão endividados, que alcance quem perdeu o emprego, quem trabalha sem reconhecimento, quem luta diariamente para colocar alimento sobre a mesa, quem precisa pagar uma cirurgia, quem sonha com a casa própria, quem deseja estudar, quem deseja oferecer uma vida melhor aos seus filhos. Intercede por todos nós. Que a providência de Deus nos surpreenda. Que o Senhor prepare caminhos onde hoje enxergamos apenas impossibilidades. Que aquilo que parecia distante comece a se aproximar. Que aquilo que parecia impossível comece a acontecer segundo os planos de Deus. São José, apresenta diante do Senhor este pedido que fazemos com toda a confiança. Que um dinheiro inesperado e abençoado chegue à nossa família.
que seja suficiente para aliviar as nossas dificuldades, que seja suficiente para reorganizar a nossa vida, que seja suficiente para trazer tranquilidade ao nosso lar, que seja suficiente para continuarmos servindo a Deus com alegria. Intercede para que nunca nos falte trabalho, saúde, sabedoria, coragem, e nunca nos falte a provisão necessária para cumprir a nossa missão nesta terra. São José, que toda escassez dê lugar à abundância, que toda preocupação seja substituída pela confiança, que toda porta fechada seja aberta pela mão poderosa de Deus, que todo bloqueio seja removido, que toda oportunidade preparada pelo Senhor encontre o caminho até nós, que toda bênção financeira reservada para a nossa família floresça no tempo perfeito. Pede ao Senhor que derrame sobre a nossa casa dinheiro inesperado e abençoado, acompanhado de paz, discernimento e gratidão. Que saibamos usar cada recurso com responsabilidade, que nunca percamos a humildade, que sejamos generosos, que ajudemos quem sofre, que a prosperidade que Deus nos conceder seja também instrumento de amor, de justiça e de caridade. Glorioso São José, continua caminhando ao nosso lado, protege a nossa família, fortalece o nosso trabalho, abençoa as nossas mãos, ilumina as nossas decisões, guia os nossos passos e leva a Deus esta súplica que brota do mais profundo do nosso coração. Intercede para que Deus derrame sobre a nossa família dinheiro inesperado e abençoado, que abra as portas da prosperidade, multiplique os frutos do nosso trabalho e nos conceda viver com dignidade, paz, abundância e gratidão. Confiamos em Tua intercessão, confiamos na providência do Senhor, confiamos que Deus continua cuidando da nossa família, hoje e sempre. São José, roga por nós. Neste momento, não pense que esta oração chegou até você por acaso. Deus conhece o seu coração, conhece as lágrimas que você derramou em silêncio, conhece as noites em que você perdeu o sono, tentando encontrar uma saída. Deus conhece o peso das responsabilidades que você carrega, o esforço que você faz todos os dias. E também conhece os sonhos que você ainda guarda com esperança. Por isso, continue rezando, continue acreditando, continue abrindo o seu coração, porque Deus nunca permanece indiferente à oração feita com fé. Neste instante, pela poderosa intercessão de São José, peça ao Senhor que fortaleça a sua esperança. Peça que Ele renove as suas forças, que ilumine os seus caminhos, que conduza cada passo da sua vida. Você não está sozinho. O Senhor caminha com você, mesmo quando você não consegue perceber, mesmo quando tudo parece demorado, mesmo quando as respostas ainda não chegaram da maneira que você esperava. Deus continua trabalhando ao seu favor. Enquanto você ora, Deus fortalece o seu coração. Enquanto você confia, o Senhor prepara caminhos. Enquanto você espera, a providência divina continua agindo. São José, Pai amoroso e fiel, intercede por esta pessoa que agora reza com tanta confiança. Olha para sua casa, olha para sua família, olha para suas preocupações e as suas necessidades. Apresenta tudo isso diante de Deus. Que o Senhor derrame neste momento a sua paz sobre este coração. Que toda ansiedade seja substituída pela confiança. Que todo medo dê lugar à esperança.
que toda dúvida seja envolvida pelo amor de Deus. Receba esta verdade em seu coração. Você é amado por Deus. Você nunca foi esquecido. A sua oração é preciosa diante do Senhor. A sua história continua sendo escrita pelas mãos de Deus. Pela intercessão de São José, que o Senhor providencie tudo aquilo de que a sua família realmente necessita. Que Ele abra portas de trabalho, que conduza oportunidades honestas ao seu encontro, que ilumine decisões importantes, que fortaleça suas mãos para o trabalho, que faça florescer os frutos do seu esforço, que toda provisão preparada por Deus encontre o caminho até sua casa no tempo certo. Confie. Ainda que você não veja todos os caminhos, Deus os conhece. Ainda que você não tenha todas as respostas, o Senhor já conhece o amanhã. Ainda que hoje existam preocupações, a graça de Deus é maior do que qualquer dificuldade. São José, intercede para que o Senhor conduza essa família com providência. Que cada necessidade seja apresentada a Deus, que cada porta certa seja aberta, que cada decisão seja iluminada, que cada bênção preparada por Deus seja recebida com gratidão. Neste momento, entregue novamente a sua vida ao Senhor. Entregue a sua casa, o seu trabalho, os seus projetos, as suas preocupações. Entregue os seus sonhos e diga no silêncio do seu coração: Senhor, eu confio em Ti. São José, intercede por mim. Que a paz de Deus envolva você, que a esperança renasça dentro de você e que a sua fé seja renovada. E que pela poderosa intercessão de São José, você tenha serenidade para caminhar, coragem para perseverar e confiança na providência do Senhor, sabendo que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Glorioso São José, hoje nos ajoelhamos diante da Tua poderosa intercessão, com a certeza de que Deus conhece cada necessidade da nossa família. Tu és o protetor dos lares, o homem justo, o pai trabalhador, o guardião da Sagrada Família, aquele que nunca deixou faltar o necessário para Jesus e Maria, porque confiou plenamente na providência do Senhor. Por isso, São José, hoje batemos a porta do teu coração de Pai. Ouve o nosso clamor, ouve o nosso choro. Escuta a oração daqueles que lutam todos os dias para sustentar a família, pagar as contas, honrar seus compromissos e viver com dignidade. Tu conheces as preocupações que escondemos atrás de um sorriso. Tu sabes quantas noites passamos sem dormir, pensando em como vencer as dificuldades. Tu conheces os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo que ninguém mais conhece. Por isso, hoje colocamos tudo em Tuas mãos. São José, intercede por nós e pede ao Senhor que derrame sobre a nossa família um dinheiro inesperado e abençoado. Que esse dinheiro venha pelas mãos da providência divina. Que seja uma resposta do céu às necessidades que apresentamos nesta oração. Que venha por caminhos honestos, acompanhado de paz de Deus, trazendo alívio para nossa casa. São José, interceda para que Deus abra fontes de prosperidade que jamais imaginamos em nossa vida. Que oportunidades apareçam onde antes existiam apenas portas fechadas. Que contratos sejam aprovados, negócios prosperem, vendas aconteçam, clientes cheguem, promoções sejam conquistadas,
novos trabalhos sejam apresentados. São José, que a nossa renda aumente e que nunca falte o necessário em nosso lar. Abençoado São José, pede a Deus que envie um dinheiro inesperado e abençoado para a nossa família. Que essa bênção alcance aqueles que estão endividados, que alcance quem perdeu o emprego, quem trabalha sem reconhecimento, quem luta diariamente para colocar alimento sobre a mesa, quem precisa pagar uma cirurgia, quem sonha com a casa própria, quem deseja estudar, quem deseja oferecer uma vida melhor aos seus filhos. Intercede por todos nós. Que a providência de Deus nos surpreenda. Que o Senhor prepare caminhos onde hoje enxergamos apenas impossibilidades. Que aquilo que parecia distante comece a se aproximar. Que aquilo que parecia impossível comece a acontecer segundo os planos de Deus. São José, apresenta diante do Senhor este pedido que fazemos com toda a confiança. Que um dinheiro inesperado e abençoado chegue à nossa família. Que seja suficiente para aliviar as nossas dificuldades. Que seja suficiente para reorganizar a nossa vida. Que seja suficiente para trazer tranquilidade ao nosso lar. Que seja suficiente para continuarmos servindo a Deus com alegria. Intercede para que nunca nos falte trabalho, saúde, sabedoria, coragem, e nunca nos falte a provisão necessária para cumprir a nossa missão nesta terra. São José, que toda escassez dê lugar à abundância, que toda preocupação seja substituída pela confiança, que toda porta fechada seja aberta pela mão poderosa de Deus, que todo bloqueio seja removido, que toda oportunidade preparada pelo Senhor encontre o caminho até nós, que toda bênção financeira reservada para a nossa família floresça no tempo perfeito. Pede ao Senhor que derrame sobre a nossa casa dinheiro inesperado e abençoado, acompanhado de paz, discernimento e gratidão. Que saibamos usar cada recurso com responsabilidade, que nunca percamos a humildade, que sejamos generosos, que ajudemos quem sofre. Que a prosperidade que Deus nos conceder seja também instrumento de amor, de justiça e de caridade. Glorioso São José, continua caminhando ao nosso lado. Protege a nossa família, fortalece o nosso trabalho, abençoa as nossas mãos, ilumina as nossas decisões, guia os nossos passos e leva a Deus esta súplica que brota do mais profundo do nosso coração. Intercede para que Deus derrame sobre a nossa família dinheiro inesperado e abençoado, que abra as portas da prosperidade, multiplique os frutos do nosso trabalho e nos conceda viver com dignidade, paz, abundância e gratidão. Confiamos em Tua intercessão, confiamos na providência do Senhor, confiamos que Deus continua cuidando da nossa família, hoje e sempre. São José, roga por nós. Neste momento, não pense que esta oração chegou até você por acaso. Deus conhece o seu coração. Conhece as lágrimas que você derramou em silêncio. Conhece as noites em que você perdeu o sono, tentando encontrar uma saída. Deus conhece o peso das responsabilidades que você carrega, o esforço que você faz todos os dias. E também conhece os sonhos que você ainda guarda com esperança. Por isso, continue rezando, continue acreditando, continue abrindo o seu coração, porque Deus nunca permanece indiferente à oração feita com fé. Neste instante, pela poderosa intercessão de São José, peça ao Senhor que fortaleça a sua esperança. Peça que Ele renove as suas forças,
que ilumine os seus caminhos, que conduza cada passo da sua vida. Você não está sozinho. O Senhor caminha com você, mesmo quando você não consegue perceber, mesmo quando tudo parece demorado, mesmo quando as respostas ainda não chegaram da maneira que você esperava. Deus continua trabalhando ao seu favor. Enquanto você ora, Deus fortalece o seu coração. Enquanto você confia, o Senhor prepara caminhos. Enquanto você espera, a providência divina continua agindo. São José, Pai amoroso e fiel, intercede por esta pessoa que agora reza com tanta confiança. Olha para sua casa, olha para sua família, olha para suas preocupações e as suas necessidades. Apresenta tudo isso diante de Deus. Que o Senhor derrame neste momento a sua paz sobre este coração. Que toda ansiedade seja substituída pela confiança. Que todo medo dê lugar à esperança. Que toda dúvida seja envolvida pelo amor de Deus. Receba esta verdade em seu coração. Você é amado por Deus. Você nunca foi esquecido. A sua oração é preciosa diante do Senhor. A sua história continua sendo escrita pelas mãos de Deus. Pela intercessão de São José, que o Senhor providencie tudo aquilo de que a sua família realmente necessita. Que Ele abra portas de trabalho, que conduza oportunidades honestas ao seu encontro, que ilumine decisões importantes, que fortaleça suas mãos para o trabalho, que faça florescer os frutos do seu esforço, que toda provisão preparada por Deus encontre o caminho até sua casa no tempo certo. Confie. Ainda que você não veja todos os caminhos, Deus os conhece. Ainda que você não tenha todas as respostas, o Senhor já conhece o amanhã. Ainda que hoje existam preocupações, a graça de Deus é maior do que qualquer dificuldade. São José, intercede para que o Senhor conduza essa família com providência. Que cada necessidade seja apresentada a Deus, que cada porta certa seja aberta, que cada decisão seja iluminada, que cada bênção preparada por Deus seja recebida com gratidão. Neste momento, entregue novamente a sua vida ao Senhor. Entregue a sua casa, o seu trabalho, os seus projetos, as suas preocupações. Entregue os seus sonhos e diga no silêncio do seu coração: Senhor, eu confio em Ti. São José, intercede por mim. Que a paz de Deus envolva você, que a esperança renasça dentro de você e que a sua fé seja renovada. E que pela poderosa intercessão de São José, você tenha serenidade para caminhar, coragem para perseverar e confiança na providência do Senhor, sabendo que Deus continua cuidando de cada detalhe da sua vida. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, é sinal de que São José já está agindo na sua vida. Creia, o milagre já começou. Agora, leve essa bênção para mais pessoas. Inscreva-se aqui no canal para continuar recebendo orações poderosas. Clique no botão curtir para mostrar que você acredita no poder da oração. Compartilhe essa oração com alguém que esteja precisando de uma resposta urgente, de um milagre inesperado. Você pode ser um instrumento que Deus vai usar para transformar a vida de alguém. E nunca se esqueça, com São José, o impossível acontece. Que Deus te abençoe poderosamente, te envolva com paz, te levante com força,
e faça florescer o milagre que você tanto espera. Em nome de Jesus e sob a intercessão de São José. Amém. E até a próxima oração milagrosa.